Fala galera, beleza? Canal Tubarão Trader Esportivo trazendo o palpite da loteca. Se inscreva e deixe o seu like. E hoje vamos analisar 14 jogos. E o primeiro jogo temos Palmeiras e São Paulo, domingo às 4 da tarde, Campeonato Brasileiro. Na classificação, Palmeiras em primeiro lugar tem 31 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 2 derrotas na competição. Fez 53 gols e sofreu apenas 21, com 67 pontos. Já o São Paulo em 12º lugar, com um jogo a menos, 30 jogos, 9 vitórias, 13 empates, 8 derrotas, 41 gols feitos e sofreu apenas 33 e tem 40 pontos na competição. Os últimos jogos, do Palmeiras, voltando aqui. Últimos jogos do Palmeiras, empatou fora de casa com o Atlético Goianiense, venceu por 4-0 a equipe do Coritiba, uma sequência muito boa de vitórias também, fora de casa, venceu por 3-1 a equipe do Botafogo. São Paulo vem de uma derrota para o Botafogo em casa, venceu fora de casa a equipe do América de Minas. Palmeiras em casa vem de 3 vitórias e 2 empates. Já o São Paulo fora de casa vem de 2 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 derrota. Precisando dessa vitória aí para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Então acredito aí na vitória do Palmeiras jogando em casa. O São Paulo também está numa situação complicada aí, também precisando vencer. Hoje está ali conseguindo a vaga ali para a Sul-Americana, mas o favoritismo nesse jogo aí é o Palmeiras, que está brigando aí pelo título do Brasileirão de 2022. Próximo jogo temos Criciúma e Ituano, Campeonato Brasileiro Série B, às 7 horas no sábado. O Criciúma em 8º lugar tem 34 jogos, 12 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, fez 36 gols e sofreu apenas 28, tem 49 pontos. Em 7º lugar, o Ituano, 34 jogos, 13 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, fez 39 gols e apenas sofreu 30, com 51 pontos na competição. O Criciúma, venceu o último jogo em casa aí por 2-1 a equipe do Náutico. Fora de casa perdeu por 1-0 da Vila Nova. O Ituano em casa venceu por 2-1 a equipe do Guarani. E fora de casa empatou em 1-1 com a equipe do Cruzeiro. Em casa, o Criciúma vem de 3 vitórias, e um empate, uma vitória em cima do Grêmio também. Ituano fora de casa vem de 2 empates e 1 derrota para o Náutico. É um confronto muito equilibrado, E as duas equipes ainda têm a chance ainda de buscar essa vaga aí para a Série A. Mas jogando em casa, eu acredito que o Criciúma ganha nessa partida, até porque empate com certeza vai tirar a chance do Criciúma de conseguir essa vaga, E o Ituano também está brigando ali para conquistar, Então acredito aí na vitória do Criciúma nessa partida. E o próximo jogo aí temos Corinthians, na verdade Goiás e Corinthians no sábado, Campeonato Brasileiro. Corinthians em 3º lugar, 31 jogos, 15 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Fez 38 gols e apenas sofreu 30, com 54 pontos ali, brigando por uma vaga na Libertadores, O Goiás em 14º ali, 31 jogos, 9 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, fez 33 gols e sofreu 40, 38 pontos. Últimos jogos aqui, das equipes, o Internacional ganhou por 4-2 do Goiás, O Ceará empatou também 1-1 ali com o Goiás. Uma sequência muito ruim, Não tem nesses 5 jogos aí sem vitória, E o Corinthians, empatou o último jogo contra o Flamengo
na Copa do Brasil e venceu em casa por 2-1, né, a equipe do Atlético Paranaense. O Goiás em casa ele vem de 2 derrotas, um empate e uma vitória, né? Já o Corinthians também não tem uma sequência boa, né? Vem de empate por 2-2 contra o Juventude, que praticamente está rebaixado. É um jogo complicado, até porque o Corinthians deve poupar a maioria dos jogadores para a decisão, né, da Copa do Brasil. E o Goiás também não vem fazendo uma boa competição, né? Tá ali próximo da zona de rebaixamento e também por uma vaga da Sul-Americana. Eu acredito que nesse jogo aí vai ser empate. E vamos pro próximo jogo aqui, né? O América Mineiro contra o Fortaleza, Campeonato Brasileiro Série A. O jogo sábado, 8h30. Na classificação aqui, temos o América em oitavo lugar, 31 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 29 gols e apenas sofreu 30, com 45 pontos. Já o Fortaleza em décimo lugar, 31 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 12 derrotas. Fez 32 gols e sofreu 32. Tem 41 pontos na competição. Os últimos jogos do América Mineiro, fora de casa, venceu por 2-1 o Fluminense, perdeu em casa para o São Paulo e venceu fora de casa o Ceará por 2-1. O Fortaleza em casa venceu por 2-0 o Avaí, né? Empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense fora de casa e fora de casa venceu por 1-0 a equipe do Goiás. Jogando em casa, o América, né, vem de uma derrota, 2 vitórias e de 2 empates. Já o Fortaleza vem de um empate, uma vitória, outro empate, né, e uma derrota. Na classificação, está muito equilibrado, né, as duas equipes, né, o América ali ainda próximo da vaga da Libertadores, o Fortaleza ali na Sul-Americana, então é um confronto muito equilibrado. O meu palpite vai ser vitória do América e empate. Vamos agora para o próximo jogo, né? Flamengo e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, sábado, 8h30. Na classificação aqui, né? O Flamengo em quarto lugar, 31 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Fez 50 gols e sofreu 29. Tem 52 pontos na competição. O Atlético Mineiro em sétimo, com 31 jogos, 12 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Fez 38 gols e sofreu 32, tem 47 pontos na competição. Os últimos jogos, né, do Flamengo aí, 0-0 com o Corinthians na Copa do Brasil. Venceu por 2-1 o Cuiabá, né? Poupou muitos jogadores. E também em casa 0-0 com a equipe do Internacional. O Atlético Mineiro empatou em casa 0-0 com o Ceará. Ganhou, né, por 2-1 a equipe do Santos fora de casa e venceu por 2-0 a equipe do Fluminense em casa. Flamengo jogando em casa vem de um empate, uma vitória e uma derrota, né? E o Atlético Mineiro fora de casa vem de uma vitória e uma derrota para a equipe do Avaí, né? Perdeu por 1-0. O Flamengo pensando na final, né, da Copa do Brasil, que vai ser na quarta-feira, né? Também está na classificação ali na uma vaga da Libertadores. E o Atlético Mineiro também busca essa vaga, né? Então vai ser um confronto aí muito equilibrado, mas acredito aí na vitória também do Flamengo, né, nesse jogo aí. E vamos agora para o próximo jogo, né? Temos Real Madrid e Barcelona, campeonato La Liga, né? Vai ser domingo às 11h15 da manhã. Na classificação aqui, né, é um jogo de líderes, né? Barcelona em primeiro lugar, em 8 jogos, 7 vitórias, um empate, uma derrota, né? Fez 20 gols e sofreu 1. Tem 22 pontos. E já o Real Madrid, né, em segundo lugar, 8 jogos, 7 vitórias, um empate e uma derrota. Tem 19 gols e sofreu 7, 22 pontos. É muito equilibrado nesse confronto. Clássico, né?
Vai ser um jogo aí que vai parar o mundo. O Lewandowski aí, Vinícius Júnior jogando muito bem, né? E o Real Madrid vem de empate pela Liga dos Campeões contra o Shakhtar, né, Donetsk, por 1-1 fora de casa, né? E vem de uma vitória também fora de casa pelo placar de 1-0 em cima do Getafe. O Barcelona, né, um jogo com muitos gols aí na Liga dos Campeões, empatou em casa em 3-3 com a Inter de Milão e quase que foi eliminado, né? Vem de uma vitória por 1-0 aí sobre o Celta de Vigo na La Liga. Real Madrid em casa, ele vem de uma vitória e um empate, né? E 3 vitórias. Então, uma sequência aí da equipe do Real Madrid, até agora, não, os 5 jogos não perdeu em casa. O Barcelona, fora de casa, né? Perdeu por Inter de Milão, o Internacional, né? Venceu também fora de casa o Mallorca. É um jogo aí, cara, pelo clássico, né? Início de campeonato, então acredito nesse jogo vai ser empate. Agora vamos para outro clássico, né? Mas só que agora pelo campeonato inglês temos o Liverpool versus Manchester City, domingo ao meio-dia e meia, né? Meio-dia e meia esse jogo. O Liverpool está em 11º lá em 8 jogos, em 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, fez 20 gols, sofreu 12, né, com 10 pontos na competição. Já o Manchester City ali, próximo do Arsenal, né, que é o líder, tem 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota na competição. Fez 33 gols e sofreu apenas 9. Tem 23 gols, 23 pontos, né? E é a única equipe que até agora não perdeu na competição, o Manchester City. O Liverpool vem de uma goleada por 7-1 fora de casa sobre o Rangers, né? Pela Liga dos Campeões. Perdeu por 3-2 num jogão aí na Premier League fora de casa contra o Arsenal, né? Já o Manchester City empatou em 0-0 com o Copenhague. Eu não assisti esse jogo, mas eu acho que poupou alguns jogadores, não tenho certeza. E também veio de uma vitória por 4-0 sobre o Southampton, né? E Liverpool em casa veio de uma vitória, um empate e 3 vitórias. O Manchester City fora de casa, né, vem de um empate, 2 vitórias e 2 empates. É um jogo, né, um clássico na Premier League, né, mas o que tá jogando o Manchester City hoje tá dando aula, né, de futebol. Então, acreditamos aí nessa vitória do Manchester City nesse jogo. Próximo jogo aí temos Ceará e Cuiabá, Campeonato Brasileiro, domingo, 4 da tarde. Na classificação aqui, vamos procurar o Ceará. Ceará em 16º, né, em 31 jogos, 6 vitórias, 15 empates, 10 derrotas. Fez 28 gols e sofreu 32. Tem 33 pontos. Já o Cuiabá, 17º, na zona do rebaixamento, 31 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 15 derrotas. Fez 23 gols e sofreu 34. Tem 30 pontos na competição. Os últimos jogos, né, do Ceará, empate fora de casa com o Atlético Mineiro, em casa empatou com o Goiás também, e 3 derrotas. O Cuiabá vem de 3 derrotas em casa, né, perdeu para o Flamengo por 2-1, perdeu fora de casa para o Bragantino por 2-1, perdeu também fora de casa para o Corinthians, 2-0. O Ceará em casa, uma sequência ruim, né, vem de um empate de 2 derrotas. O Cuiabá fora de casa também uma sequência muito ruim, né? Vem de 2 derrotas e um empate. E os dois até agora não vêm apresentando bom futebol, tanto que estão brigando aqui pela zona de rebaixamento, né? Mas vou acreditar que o Ceará jogando em casa aqui, né, garanta essa vitória aí, né? Porque se empatar ou perder esse jogo aí, o Ceará complica, né? E vai ficar brigando ali por zona de rebaixamento. Mas, como vai jogar em casa, acredito na vitória do Ceará.
Próximo jogo, né, temos Sport, não, temos Grêmio e Bahia, Campeonato Brasileiro Série B, né? Galera, desculpa aí se tiver algum barulho aí, né, de carro, né? Mas vamos lá. O Grêmio, né, e Bahia jogando 4 da tarde no domingo. Grêmio em segundo lugar, 34 jogos, 15 vitórias, 12 empates e 7 derrotas, 41 gols feitos e sofreu apenas 23, com 57 pontos. Já o Bahia, 34 jogos, 16 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 38 gols feitos e sofreu 25 gols, com 56 pontos na competição. Os últimos jogos, né, do Grêmio, empatou 1-1 com o Londrina fora de casa, venceu 2-0 em casa o CSA, perdeu fora de casa, né, para o Sampaio Corrêa por 2-1. Já o Bahia venceu por 1-0 o Brusque, né, empatou em 1-1 com o Novo Horizontino, perdeu fora de casa para o Chapecoense, né, 3-1. O Grêmio em casa veio de uma sequência de 4 vitórias e uma derrota. Já o Bahia vem de um empate de 3 derrotas. E é um jogo, né, que o Grêmio vai jogar em casa. Precisa dessa vitória também, né, para garantir a vaga aí da Série A. E um empate, uma derrota para o Grêmio, ainda mais jogando em casa, pode complicar um pouco a situação. Então acredito na vitória do Grêmio aí nessa partida. O Bahia também, né, tá brigando por essa vaga aí para subir, né? Mas acredito na força do Grêmio aí jogando em casa. E vamos agora para o próximo jogo aqui, né? Agora sim, Sport e o Vasco. Campeonato Série B. O jogo domingo às 4 da tarde, né? Na classificação aqui geral, o Vasco em quarto lugar tem 34 jogos, 15 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. Fez 42 gols e sofreu 31, né, com 55 pontos. Já o Sport em sexto lugar, 34 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, fez 30 gols e sofreu 27. Tem 52 pontos na competição, né? E últimos jogos aqui, né, do Sport, venceu por 3-1 o Cruzeiro. Cruzeiro que já garantiu sua vaga aí para a Série A. Venceu 1-0 para o Brusque, no finalzinho do jogo também, fora de casa. Né? O Vasco venceu 3-0 em cima do Novo Horizontino. Venceu também o Operário, também já no gol no finalzinho de virada. E o Sport em casa, ele vem de 5 resultados, né, positivos, 5 vitórias. Já o Vasco aí vem de uma vitória de 4 derrotas jogando fora de casa. É um jogo aí, né, que o Sport tem que ganhar para encostar no Vasco. E o Vasco, né, conseguindo um empate ou uma vitória aí para continuar na disputa dessa vaga aí, né, para subir para a Série A. É um confronto muito equilibrado, né, e o Sport jogando em casa aí vai ter que ganhar para, se quiser ainda pensar, né, nessa briga aí pela vaga. Então, nosso jogo aqui, vamos de Sport e empate, né? Lembrando também que o Vasco fora de casa, né, naquele jogo contra o Operário, conseguiu a virada ali na reta final, né? Aqui, ó, 3-2. E o próximo jogo aqui, né? Vamos de Botafogo e Internacional, jogo 6 da tarde no domingo, Campeonato Brasileiro. O Botafogo aqui, o Inter, né? Então, vamos pelo Botafogo. Botafogo em 31 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, fez 32 gols e sofreu 34, 43 pontos na competição. Já o Inter em segundo lugar tem 31 jogos, 15 vitórias, 12 empates, 4 derrotas, 48 gols feitos e sofreu apenas 28, com 57 pontos na competição. Os últimos jogos, né, do Botafogo, venceu fora de casa do São Paulo por 1-0, venceu 2-1 fora de casa a equipe do Avaí e tinha perdido, né, por 3-1 em casa por equipe do Palmeiras. O Inter venceu em casa por 4-2 o Goiás, empatou em 0-0 fora de casa com a equipe do Flamengo e em casa venceu por 1-0, né, o Santos. A sequência do Botafogo jogando em casa é uma de uma derrota, um empate
de uma derrota, uma vitória, um empate e outra derrota, né? Já o Inter, fora de casa, vem de empate, uma vitória e outro empate. O Inter, né, precisa de um resultado positivo, né, para continuar uma vaga aí, né, para conseguir essa vaga para Libertadores, né, tá muito distante aí de alcançar o Palmeiras, 10 pontos atrás. Já o Botafogo aí tá, né, brigando aí pela vaga da Sul-Americana. Uma vitória aí pode se aproximar dos outros times, né, que estão brigando ali pelo Libertadores, né? Acredito que seja um confronto muito equilibrado e esse jogo está com cara de empate. E vamos para o próximo jogo, né? Juventude e Atlético Goianiense, Campeonato Brasileiro. Jogo domingo às 6 da tarde. Na classificação geral, né, a equipe do Juventude com 31 jogos, 3 vitórias, 11 empates, 17 derrotas na competição. Fez 24 gols e sofreu 57. Tem 20 pontos, né? Praticamente rebaixado aí. E o Atlético Goianiense também na zona de rebaixamento, com 31 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 31 gols feitos a favor e tomou 48. Tem 29 pontos na competição. Os últimos jogos aí do Juventude perdeu por 4-1 do Santos, empatou 2-2 em casa com a equipe do Corinthians, né? E também perdeu fora de casa aí por 2-0 do Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense empatou em 1-1 em casa com o Palmeiras, venceu por 3-2 também a equipe do Fluminense e fora de casa conseguiu por 2-1 vencer o Avaí, né? O Juventude em casa ele vem de 4 empates e uma derrota. Já o Atlético Goianiense fora de casa ele vem de uma vitória e sofreu 4 derrotas. É um jogo muito complicado, né? As duas equipes não vêm jogando muito bem, né? Tanto que estão na zona de rebaixamento, né? Atlético Goianiense tem um elenco melhor, né? Então acreditamos aí na vitória do Atlético Goianiense nesse jogo aí, mas é um jogo muito difícil de conseguir um palpite, né? E vamos para o próximo jogo, né? O Atlético Paranaense Coritiba. Atlético Paranaense versus Coritiba. O jogo às 7 horas no domingo. Campeonato Brasileiro Série A. Né? O Atlético Paranaense em sexto lugar em 31 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 37 gols feitos e sofreu 36 gols. 48 pontos na competição. O Coritiba em 15º, né? Tem um jogo a menos, né? 30 jogos. 10 vitórias, 4 empates, 16 derrotas, 31 gols feitos e sofreu 48. Está com 34 pontos na competição. Últimos jogos aqui do Atlético Paranaense, perdeu fora de casa aí por 2-1 para o Corinthians, empatou em 1-1 contra o Fortaleza. Né? O Coritiba aí em casa venceu o Bragantino por 2-1 e também fora de casa tomou de 4-0 do Palmeiras, né? O Atlético Paranaense jogando em casa, a sequência vem de um empate, uma derrota e outro empate, né? Já o Coritiba, fora de casa, perdeu todas esses 5 jogos. O Atlético Paranaense, né, ele tá brigando ali por uma vaga na Libertadores, né? E joga também a final da Libertadores contra o Flamengo no final do mês. E o Coritiba, né, tá ali brigando pela zona de rebaixamento. Tá com 34 pontos ali, tá próximo do Ceará e do Cuiabá. É um jogo aí em casa, né? Acreditamos na vitória do Atlético Paranaense, né? Pelo elenco que tem, né? Briga por uma vaga na Libertadores. O Coritiba, né? Retornou esse ano aí para a Série A, né? Geralmente tem dificuldade a equipe assim quando sobe, né, para a Série A. O elenco do Coritiba não é tão bom assim, né? Mas apesar de ser um clássico e por outro objetivo, né, que é o Atlético Paranaense está brigando, acreditamos na vitória do Atlético Paranaense. E vamos agora o último jogo, né? Avaí e Fluminense aí, Campeonato Brasileiro, domingo às 7 horas, né?
Na classificação, o Fluminense está em quinto lugar, 31 jogos, 15 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, fez 48 gols e sofreu 38, com 51 pontos. Avaí na zona de rebaixamento, 19º, em 31 jogos tem 7 vitórias, 7 empates, 17 derrotas. Tem 28 gols feitos e sofreu 49, tem 28 pontos na competição. O último jogo aqui, né, do Avaí, olha a sequência de 4 derrotas, né? Perdeu para o Fortaleza fora de casa, perdeu para o Botafogo em casa, perdeu para o Atlético Goianiense em casa e venceu e perdeu também o São Paulo fora de casa e conseguiu uma vitória de 1-0 sobre o Atlético Mineiro, né? O Fluminense não vem uma sequência boa, né? Vem de 3 derrotas aí nos últimos 5 jogos. Venceu o Fluminense, venceu o Juventude fora, dentro de casa por 4-0 e tinha vencido por Flamengo, né, 2-1, que foi o clássico. Em casa, o Avaí vem de 2 derrotas e uma vitória, né? Empatou também 1-1 com o Atlético Paranaense. O Fluminense fora de casa também não vem uma sequência boa não, hein? Vale a pena prestar bem atenção nisso aí. Duas derrotas, né, e uma vitória, que é clássico, mas que é Maracanã, né, e vem de 2 derrotas também. Na classificação, né, pelo elenco melhor e por um objetivo de estar brigando por vaga na Libertadores, acreditamos aí na vitória do Fluminense, né? O Avaí tá muito ruim na competição aí, brigando aí na zona de rebaixamento. É uma equipe junto com Juventude ali, tem 17 derrotas, né? E fez poucos gols, cara, 28 gols ali, e sofreu muito, né? 49. E o Fluminense, né? O objetivo ali é conquistar uma vaga na Libertadores. Até algumas rodadas atrás ali, né? Tava brigando ali para se aproximar ali do Palmeiras, mas essas derrotas ali tirou, né, a chance do Fluminense, que vai brigar aí, né, por essa vaga aí da Libertadores. Galera, esses foram a análise e o palpite aí da Loteca, né? Desculpa aí um pouco do áudio aí, que tá com alguns barulhos, né? Foi feito agora na parte da tarde, que também estava assistindo alguns jogos aqui, né? Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão aqui de sexta-feira que estou assistindo. Mas é o horário que deu para fazer esse vídeo, né? Mas vamos melhorando um pouco aí, né? Então, se você gostou do palpite aí, se inscreva, deixe seu like, né? Próxima sexta-feira aí vou trazer também a outra loteca da semana seguinte, né? E ver o que achou aí, né? Se concorda, né, com alguns palpites, se faz diferente, né? Se gostaram da análise também. Mas isso aí, rapaziada. Que Deus abençoe a todos nós. E tamo junto aí no próximo vídeo. Abraço!